Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, o capítulo 1. A partir do verso de número 29. João 1, de 29 em diante. No dia seguinte, viu João o Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Querido Pai, nós estamos diante de Ti, exaltando neste culto a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, nosso mediador, pelo qual nós oramos no nome dEle. E nós pedimos que nesta hora a Tua palavra se faça clara para os nossos corações, ainda que conheçamos este texto e já o tenhamos visto muitas vezes. Fala ao nosso coração acerca das coisas que podemos aprender dele. Nós suplicamos que o Senhor abençoe cada crente que está aqui, cada crente que está na transmissão, o pastor da igreja, em período de descanso. Abençoa, nosso Pai, a igreja que está reunida no Brasil, reunida no mundo nesta manhã. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude a viver de modo digno do Senhor Jesus até que Ele volte. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O batismo de Jesus Cristo foi demonstrado pelos 4 evangelistas. Todos eles falaram do batismo de Jesus e todos eles falaram de João o Batista, João Batista. Nós já vimos em pregações anteriores e também na leitura que fazemos das Escrituras, que João foi uma pessoa que veio da velhice de Zacarias e de Isabel, assim como Isaac lá no passado, que era absolutamente impossível ter nascido pelas vias normais. João Batista também nasceu por vias que foram vias orientadas pelo Senhor Deus. Se a gente pergunta, Deus pode abrir os olhos de um cego? Pode. A gente vê relatos nas Escrituras que mostram isso. Mas também Deus pode fazer com que uma mulher volte a ter condições de procriar. Não importa a idade que ela tenha. Mas isso atende a propósitos específicos. Não é para nossa alegria. É para propósitos que complementam o plano redentor de Deus. Nunca Deus faz nada
para diversão. Tudo tem um propósito e tudo tem um objetivo. O objetivo geral é o plano da redenção. O objetivo específico é abençoar a nossa vida com as bênçãos que Ele nos concede. Entretanto, quando nós olhamos para o Evangelho de João, o Evangelho de João não cita o batismo de Jesus. Ele é o único dos 4 que não cita o batismo. Ele cita o encontro de João Batista com Jesus, mas ele não cita o batismo em si. São os outros 3 evangelhos que fazem isso. E nós descobrimos pelo relato de João que esta pessoa que se projetou no meio da sociedade judaica, João Batista, o Batista porque ele exercia este ofício de batizar. Ele não tinha esse sobrenome não é? Nem este nome auxiliar aí, um segundo nome. Ele era João. E neste caso específico, nós podemos ver pelo relato de João e dos evangelhos alguns testemunhos acerca dessa pessoa. Primeiro, ele era uma pessoa ligada ao deserto. Depois que seus pais morreram, ele tratou de viver uma vida peregrina. Ele muito certamente sabia ler e escrever, muito certamente ele era um perito no Antigo Testamento, muito certamente era uma pessoa carismática, era uma pessoa que tinha um discurso que abalava as pessoas. O Senhor Jesus Cristo, quando se referiu a ele, em Lucas, no capítulo 7, diz que não houve pessoa na terra como profeta mais importante do que João Batista. Então, ainda que a gente admire demais Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os outros profetas, ainda que a gente admire Elias e Eliseu, Jesus Cristo disse que ele, João, foi o maior. Mas o maior da antiga dispensação, porque o menor salvo é maior do que João, porque está na nova aliança. É muito interessante a gente pensar que João se vestia de uma maneira semelhante à de Elias, tanto é que as pessoas entendiam que eventualmente ele tinha vindo no espírito de Elias, e o que a profecia diz é exatamente isto. Ele veio e então começou a ficar com um espírito inquieto, porque ele não apenas pregava a mensagem principal do Evangelho, que é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, mas João também orientava soldados, orientava publicanos que vinham procurá-lo, rejeitava os fariseus que vinham atacá-lo, e nunca, em hipótese alguma, aceitou a ideia de ser rotulado como o Messias que Israel aguardava com tanta ansiedade. Não lhe subiu à cabeça querer ser o Messias. Ele entendia perfeitamente a sua missão. Ele se lembrava do Antigo Testamento e ele sabia que ele era cumprimento da promessa de Isaías, que diz: vós que proclama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E a forma como ele atuava não era convidando as pessoas a irem ao sacerdote com um animal para derramar sangue em favor dos seus pecados. A forma como ele trabalhava era: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos pecados. O batismo não era uma coisa estranha naquele tempo,
Mas o batismo não estava ligado à remissão de pecados antes de João pregar. De maneira que a mensagem de João era uma mensagem de confrontação. E como eu disse, ele era um homem carismático. Quando ele falava, as pessoas se quebravam. Não é como os pregadores de hoje, que a gente não se quebra diante dos pregadores. Lamentavelmente. Mas diante dele, as pessoas se quebravam e as pessoas queriam ser batizadas, exatamente como uma expressão da confissão dos seus pecados, de preparação para a chegada do Messias, porque elas criam que Deus mandaria a libertação para Israel. Estava prometido isso. Só que é interessante a gente observar o contexto de João aqui, que João, então, provocava nas pessoas algumas coisas. O trecho anterior e os outros evangelhos mostram que a pregação, a prática de João pregar o arrependimento e o batismo, suscitava nas pessoas um ato de penitência, um ato de quebrantamento. Mas também havia muitos curiosos e também havia autoridades bíblicas, vamos dizer assim, fariseus, saduceus, doutores da lei, que estavam vendo nele um intruso, que estavam vendo nele uma pessoa que estava ensinando heresias. E não o reconheciam, não o aceitavam. O texto começa dizendo que no dia seguinte do quê? João mostra que no dia anterior, João foi sequestrado por tantas perguntas que foram feitas para ele. Quem é você? O que você faz? De onde você vem? Por que você faz isso? Você está no espírito de Elias? Você é Elias? Você é o Messias? Você é o quê? E ele diz, não, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Mas quando no dia seguinte a esse interrogatório, João voltou para o rio Jordão, e continuou acolhendo pessoas, e continuou batizando pessoas, e continuou conversando com as pessoas, e continuou falando incansavelmente às pessoas de que o que vem depois dele é a pessoa mais importante de todos os tempos. Apareceu alguém igual, mas diferente. E quando ele olhou para aquele outro homem, talvez ele soubesse que era primo dele. Talvez ele se lembrasse que era primo dele. Os seus pais falaram acerca de um menino que ia nascer em Belém e que vinha com o propósito de salvar as pessoas dos seus pecados. Mas ele olha para Jesus, ele vê Jesus que vinha para ele e não tem outra palavra a não ser dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que passou pela cabeça dele a profecia de Isaías, quando ele usou essa expressão Cordeiro de Deus. Passou pela cabeça dele a expressão de Êxodo, porque naquele dia em que Deus disse: olha, eu vou libertar os filhos de Israel, mas eu vou matar todos os primogênitos. Só que vocês façam o seguinte: cada família separe um cordeiro para si, e no mesmo dia e na mesma hora, todos vocês
estejam dentro de casa com as suas portas pintadas com o sangue daquele cordeiro, e vocês lá dentro com roupa de sair, comam de pé, comam apressadamente, porque Deus, o anjo da morte de Deus, vai passar pelo Egito, e toda porta que não tiver o sangue do cordeiro, o seu primogênito vai morrer. Não importa se seja pessoa ou se seja outra criatura. E assim aconteceu, fato inédito no Egito. Em toda casa que não havia, até mesmo de israelita incrédulo, em toda casa que não havia aquela pintura do sangue do cordeiro na porta, morreu alguém. Talvez João tivesse lembrado desse cordeiro, e simbolicamente olhando para Jesus, não fala, está vindo aí o Messias, ele diz, está vindo aí o cordeiro. Mas não é um cordeiro comum, é o cordeiro de Deus, é o escolhido de Deus, é a forma de João Batista expressar biblicamente que Jesus é o poderoso que vem com um ministério, é o poderoso que vem com uma missão, é o poderoso que vem com um trabalho a fazer. Talvez ele tenha lembrado de Isaías, quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar-se a forma como João escreveu aqui, é o presente contínuo. Tirar significa tirar com efeitos que têm efeitos para sempre, que não se esgotam. Então, é muito interessante que não importa a época em que a pessoa tenha nascido, se ela nasceu no século III, no século XI, no século XX, no século XXI, se a história continuar no século XXIII, eu não sei, não importa quando, aquele sacrifício do Cordeiro de Deus se aplica. Foi uma vez, mas ele se aplica nas pessoas. Então, nós não devemos de jeito nenhum perder a esperança de conversão dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos herdeiros longínquos. Porque Deus vai estar lá, cuidando desse expediente. Entretanto, eu quero lembrar vocês o que Isaías escreveu, e que talvez estivesse muito claramente na cabeça de João. Ele escreveu em Isaías 53 o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O tirar significa assumir. Sabe, o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, a sua falha, o seu desprezo de Deus, todas as coisas que o ser humano faz naturalmente por ser um pecador, Cristo assumiu para si. E diz o texto, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós achávamos que Jesus Cristo foi um desgraçado. Tem muita gente que diz assim, viu? Até Cristo sofreu, ele só falou a verdade e olha o que fizeram com ele, ele é um desgraçado. Mas aí que está, nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido por Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como o quê? Como ovelhas. É interessante a figura, né?
Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí vem a semelhança da figura, porque diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, vocês podem ver que existe muita semelhança entre o conteúdo do Antigo Testamento e o que João viu. Quando João viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que remove pecados, aquele que tira de uma vez por todas pecados dos pecadores. Mas em que base ele tira? Isaías explica que ele assume os pecados da humanidade. Então, nós podemos ver que a partir desta declaração de João, deste testemunho de João, João vai continuar o seu testemunho. Mas eu quero interromper essa sequência que João tem aqui no texto, o evangelista, para perguntar para vocês como João identificou Jesus no meio daquela multidão. Que ferramentas teve ele para identificar? Porque Jesus Cristo se vestia como qualquer um outro. Jesus não era como Saul, o mais alto. Saul era um benjamita grandão. Então, ele estava no meio da multidão e a cabeça dele aparecia em cima de todos. Jesus provavelmente era de estatura regular. Como um bom judeu, ele devia ter os seus 1,70 m. Ele se vestia como qualquer israelita. Ele não andava, ao contrário das pinturas que a gente imagina, não é? Que a gente vê nos quadros, ele não andava com aquela aura para lá e para cá. A gente não pode imaginar que Jesus Cristo fosse uma pessoa fora do comum. Ele era uma pessoa muito comum, porque ele se identificava com a humanidade. E aí, quando a gente olha para as ferramentas que Deus usou para mostrar para João, antes eu quero falar um pouco de Pedro. Vocês lembram quando perguntaram assim, Jesus perguntou para os discípulos: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é um dos profetas, mas vocês dizem o quê? Aí o Pedrão levantou o dedo e disse: Senhor, eu sei, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse assim: você é bendito, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Você precisou ser informado pelo Senhor dos Exércitos a respeito de quem eu sou, porque você não seria capaz de responder essa pergunta. João Batista foi capacitado a responder essa pergunta, a entender esta pergunta, por meio de alguns mecanismos. A primeira coisa é que ele, na sua vida, o que eu sou, o que eu devo fazer, ele se lembrava do que o seu pai tinha ensinado, das profecias em torno dele, com certeza. Então ele se consagrou ao Senhor. A Bíblia diz que ele foi enchido pelo Espírito Santo já no ventre de Isabel. A gente sabe que esse moço não tocou em mortos, ele teve voto, ele não deixou os cabelos cortarem os cabelos, ele foi uma pessoa totalmente consagrada, não casou-se, não teve filhos, ele foi uma pessoa absolutamente dedicada a esse expediente.
Mas chegou um momento em que ele sentiu uma pressão muito grande da parte de Deus, dizendo: agora você começa a falar, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E você vai fazer o batismo de pessoas. Então, a forma como ele se torna conhecido é por meio da mensagem. Ele recebeu a orientação de pregar, porque está dito aqui, ó, eu não o conhecia, verso 33, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Quer dizer, ele tem consciência de que ele foi chamado para pregar. Ele não pode fazer outra coisa a não ser isso. E ele vem com esta novidade. A sua mensagem provoca quebrantamento nas pessoas e faz com que elas se arrependam dos seus pecados e elas confessem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E elas abram o seu coração para ser batizadas. Então há uma comoção. E diz que toda Jerusalém e toda a Judéia era muita gente. Era muita gente. Então, a partir desse ministério, ele ficou esperando todo dia por um sinal do céu. E que sinal era esse? Deus disse assim: eu vou te dar um sinal. A pessoa que você vir, o Espírito Santo descendo na forma de pomba, é Ele. Essa visão era específica para João. Se a gente está imaginando que alguma pomba baixou ali, e eles até afastaram a pomba na hora do batismo, talvez isso não seja a realidade, talvez seja uma visão para João. E metaforicamente, a pomba era símbolo de alguma coisa. Então, ele tinha que exercer a sua missão e, enquanto esperava o Messias, ele também tinha que aguardar este sinal da parte de Deus. Uma outra coisa que aconteceu com ele é que, para ter certeza absoluta de que ele ia se encontrar com o Messias, o ungido de Deus, ele ouviu também uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O texto aqui de João não diz, mas Lucas diz, Mateus diz, que ele ouviu uma voz que dizia isto: este é meu filho amado. Portanto, João estava recebendo, mesmo sendo da antiga aliança, ele estava recebendo uma coisa que para nós é cotidiana, é uma informação que a gente tem, que a gente eventualmente não considera importância, mas para João isso era absoluta revelação. O pai estava falando que amava o filho e o Espírito ia descer sobre o filho. É uma revelação que João não compreendeu. Mais tarde, quando ele estava no cárcere, diz a Bíblia que ele mandou 2 dos seus discípulos perguntarem para Jesus: é tu mesmo ou nós estamos esperando outro? E ficou na dúvida, porque ele esperava um Messias guerreiro. E Jesus disse para os discípulos dele: olha, voltem para João e lembrem a profecia de Isaías. Ele abre os olhos aos cegos, ele cura os coxos, ele dá vida, ele tira o pecado. O fato é que João precisou então ser comissionado para pregar, ele precisou receber a revelação de que aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele precisou ouvir a voz do céu que lhe dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, a partir daí,
ele começou a falar claramente a respeito de quem era Jesus. E nós precisamos entender o que ele queria dizer. Primeiro, nós já vimos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esta é uma mensagem que não é apenas para judeus. Deu para perceber? Ele tira o pecado do judaísmo? Não. Ele tira o pecado dos judeus? Não. Ele tira o pecado do mundo. João estava começando a abrir para aquelas pessoas a realidade do plano redentor de Deus. Deus não mandou Jesus Cristo para salvar os judeus, principalmente os judeus, mas também os gentios. Nós estamos neste grupo, nós pertencemos a esta família de gentios que agora confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A outra coisa que João disse está aqui no versículo de número 30. E é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia. Ele tem a primazia, e em outras declarações de João, nós encontramos a ideia de que este homem que vem após João não tem princípio, não tem fim, ele é eterno. Portanto, Jesus Cristo assume uma natureza humana, como nós todos sabemos, mas ele tem uma natureza divina. E dentro desta missão do Senhor Jesus Cristo, João diz assim: aquele que me enviou, verso 33, a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que batiza o crente, é o Senhor Jesus que batiza o crente com o Espírito Santo. E quando é que ele faz isso? Quando o Espírito Santo convence uma pessoa, quando constrange esta pessoa, quando quebra esta pessoa, quando esta pessoa reconhece diante de Deus que necessita do perdão de Deus, que não alcança a sua santidade, que vive desregrado em relação à Escritura, que está perdido sem o sacrifício de Jesus Cristo. Quando isto acontece sinceramente no coração da pessoa e ela se vê transformada e ela é ajudada a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, meus irmãos, está aí o batismo. O que a gente faz aqui quando coloca água sobre a cabeça das pessoas é apenas um símbolo com uma realidade espiritual declarada no coração. Então, quando eu sou batizado aqui, o batismo não me transforma, mas ele tem um caráter de demonstrar com toda clareza que houve um batismo de fogo, um batismo do Espírito Santo dentro de mim. Do mesmo modo, a ceia do Senhor, nós comemos pão e vinho, não é verdade? Mas o que isto está representando é que nós estamos nos alimentando da carne e do sangue do nosso Senhor por meio da fé. Então, é muito forte a expressão de que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Vocês vejam que João não está anunciando aqui que ele incita a guerra. Não está indicando aqui que Jesus vai libertar os judeus do Império Romano. Está dizendo que Jesus vai batizar pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Por último, João diz: eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
Jesus é o Filho de Deus. Talvez João não compreendesse naquele momento a magnitude do que ele estava falando, porque ele jamais ousou ter a ideia de que Deus tinha um filho de mesma essência. Para o judeu, qualquer pessoa que tentasse ser divina devia ser castigado. E eles castigaram Jesus porque Jesus não teve medo de dizer: eu sou de mesma essência, eu procedo do Pai, eu sou do Pai, eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Eles mataram Jesus por conta disso. Mas João Batista assegura que Jesus é o Messias de Deus. Nós vimos na leitura do Apocalipse, gente, que não existe, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, qualquer pessoa que podia abrir aquele livro lá. Não foi? Aí se apresentou quem? O Filho de Deus. E o Filho de Deus foi exaltado pelas criaturas angelicais, foi exaltado por toda a humanidade como sendo aquele que é poderoso para salvar. Tem mais uma coisa que eu queria dizer, eu sei que eu estou falando muito, né? É falta de falar, viu? Quando a gente falta falar, quando a gente não prega constantemente, a gente prega muito. E essa vozinha meio esquisita aqui, mas vamos lá. João disse 2 vezes nesse texto que não o conhecia. Talvez, algumas ideias surgem, que João tivesse dito assim para os mais chegados: eu soube dele pela minha família, mas nunca nos encontramos, eu não conhecia. Ou então poderia dizer: nós nos encontramos algumas vezes, mas não éramos chegados, cada um para um lado. Mas eu creio que quando João diz eu não o conhecia, ele fez a mesma coisa que Paulo fez. Porque Paulo disse em certa ocasião o seguinte: se antes eu cheguei a conhecer a Cristo segundo a carne, como um homem comum, já agora eu não o conheço desse modo. O fato dele aparecer ali e da graça de Deus cercá-lo com tanta eficácia ao ponto de João começar a profetizar, fez com que João abrisse o seu coração não para conhecer Jesus como o primo dele, mas como o Senhor dele. Eu não o conhecia, agora eu o conheço. Então eu quero tirar aqui 3 liçõezinhas para nós. Primeira lição: dá para perceber como Deus é caprichoso no plano da redenção? Quando Ele fala de salvação para a gente, Ele não está brincando. Sob nenhuma hipótese Deus está querendo nos enganar. Nós somos necessitados de redenção e Ele fez todo o processo para encaixar o Senhor Jesus Cristo na terra. E Ele aplicou sobre Jesus Cristo toda a sua justiça, toda a sua ira, por amor de nós. E por amor de Jesus Cristo, seu Filho, Ele ressuscitou seu Filho e o exaltou de maneira que não existe nome capaz de abrir os livros dos selos. E Ele afirma categoricamente que é o seu Filho que julgará todas as nações. A história está acontecendo. E Deus é preciso em cada coisa que Ele está fazendo. Portanto, nenhum de nós despreze o que Deus está fazendo. A segunda lição que eu aprendo aqui é que quando alguém é chamado para participar do plano redentor de Deus, e você e eu somos, porque nós somos salvos,
Deus dá as ferramentas necessárias, as visões necessárias, as mensagens necessárias, as pessoas necessárias para que você execute a sua missão como crente. Não tenha medo de ser crente neste tempo que nós vivemos. Não tenha medo de defender os valores da palavra de Deus. Mas para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ser um estudante da Escritura. Não existe pessoa que receba auxílio de Deus sem conhecer a sua palavra. É claro que pode acontecer um Ciro da vida, pode acontecer um Herodes da vida, Deus pode usar pessoas que não conhecem, que não o temem. Mas Deus quer usar os seus filhos com conhecimento da Escritura e no poder do Espírito Santo. E na hora das coisas acontecerem, Deus vai dizer: pronto, é agora, vai. Nós estamos acompanhados. E a terceira lição que eu gostaria de deixar é que a gente não pode desistir da ideia, da ambição de conhecer o Senhor. Jó passou por muitas provações, mas terminou o livro dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por que a gente não tem crentes neste mundo que enxergam o Senhor? Fala assim, isso está falando de pentecostalismo, de alguma experiência neopentecostal? Eu falo, não. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor dizer para você o que é bom para você. Se Ele quiser te dar doença, e essa doença for incurável, louve a Deus, porque tua terra não é aqui. Tua terra é lá. Nossa recompensa está lá. Então, nosso grande desafio é conhecer o Senhor por meio da fé e da adoração e realmente vivermos a vida espiritual que Ele planejou. Queridos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde.